Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, que hoje alcança a minha vida e a sua vida, onde nós, ao escutar a palavra, ao meditá-la, ao desejar aplicá-la e rezar com ela, nós experimentamos exatamente o que Deus preparou para cada um de nós. Nós vamos sendo conduzidos na direção da eternidade. Vamos abrir o nosso coração para que essa ação de Deus, a partir da palavra, encontre espaço em nós, na nossa vida, para ser edificada e estabelecida. E para isso, supliquemos o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento aqui ao capítulo 5 da primeira carta de São João, não do Evangelho, primeira carta de São João. Então pega aí o seu caderno de estudos, a sua Bíblia, anota o texto que nós vamos estudar hoje. 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Vamos ler o texto bíblico. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Tal é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. João é sempre muito direto naquilo que ele está comunicando, naquilo que ele está ensinando. Então vamos perceber aqui em cada passo o que ele está demonstrando a nós. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. E como sacerdote, ele começa o seu ministério pelo batismo nas águas e ele termina o seu ministério pelo batismo no sangue. O batismo nas águas no Rio Jordão, o batismo no sangue em Jerusalém, na crucifixão. E João vai dizer, é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A verdade do testemunho é essa. Jesus, ele, como Filho de Deus, veio nos anunciar a palavra e ele começa o seu ministério no Rio Jordão ao ser batizado pelo seu primo, João Batista, e ele termina o seu ministério sendo batizado no sangue. Termina o ministério no sentido, do ministério aqui, neste mundo, de forma humana, quando ele veio na carne ensinar-nos e expiar-nos dos nossos pecados. O ministério de Jesus continua pelo Espírito que dá testemunho da verdade, o Espírito que é a verdade. Vamos nos recordar que o próprio São João, lá nos capítulos 14 e 16 do Evangelho, Jesus vai dizer, eu preciso ir para que venha o Paráclito, para que venha o Defensor, para que venha o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá à plena verdade. Então, João está dizendo aqui, é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito atesta o batismo de Jesus nas águas, o batismo de Jesus no sangue, o sacrifício. Porque Jesus é sacerdote, ele é altar e ele é vítima pela expiação dos nossos pecados. E aí, versículo 7. 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água
e o sangue. Os três são unânimes. Aqui fica um conceito judaico, né? A exigência judaica para algo ser, né, aceito, tinha a necessidade de 3 testemunhas. Por isso que João está usando esse artifício. Os 3 que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. O Espírito, a água sem o sangue, ela não tem a eficácia. Porque todos os sacramentos estão vinculados à cruz de Cristo. Entende? Entendeu o raciocínio? Todos os sacramentos estão vinculados à cruz de Cristo. Os sacramentos são instrumentos de Deus para a nossa salvação. O batismo, a Eucaristia, a confissão, não é? O sacramento da ordem, como é o meu caso, sou ordenado. O sacramento do matrimônio, a pessoa que casou, ela vai se santificar e se salvar dentro do sacramento do matrimônio. Não é? O sacramento da unção dos enfermos, não é? Que traz ali o alívio para os sofrimentos daqueles que estão sofrendo. Antes, né, o sacramento inicial da crisma, que fortalece e nos coloca como soldados ali nas fileiras de Cristo. Então, todos os sacramentos estão vinculados à morte de Cristo, à paixão de Cristo. Então, o Espírito dá testemunho. É o Espírito que atesta a água do nosso batismo. É o Espírito que faz com que nós experimentemos essa imersão, a morte e a ressurreição de Nosso Senhor ali. E é a Eucaristia que alimenta-nos, que vai nos santificando dia após dia, quando nós a recebemos, né, que está simbolizada nesse sangue, no sacrifício, na oferta de Nosso Senhor. E os 3 são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. A gente não aceita o testemunho dos homens, 3 testemunhos lá não aceitava no Antigo Testamento. O testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus é este: ele testemunha a respeito do seu Filho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio na nossa carne, ele se encarnou. Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo atesta que ele é o Filho de Deus. Este é meu Filho amado, ouve-se a voz do Pai. João reconhece que é ele porque o Espírito repousa sobre Jesus na hora do batismo em forma de pomba, não é? E aí, se a gente aceita o testemunho dos homens, por que não vamos aceitar o testemunho de Deus, que é maior? E o testemunho de Deus é esse: ele testemunha a respeito do seu Filho. Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho meu agrado. O Espírito Santo atesta que é ele. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Nós não podemos fazer de Deus um mentiroso. Nós precisamos acreditar nesse testemunho, acreditar no Filho de Deus, acreditar na palavra dele, acreditar nos sacramentos que nos santifica, acreditar na obra de salvação que nos é oferecida. E nisso consiste o testemunho. Gente, olha o que consiste o testemunho, olha a finalidade desse testemunho. Isso precisa encontrar-nos de uma forma assim, muito aberta e decidida em crer nesse testemunho e assumir. Aqui está o que consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho, está em crer em Jesus Cristo, em viver o que Jesus ensinou, em amar como Jesus amou. É a vida eterna. O testemunho do Filho é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos lembrar lá de São Marcos, né, no Evangelho, no capítulo 16, quando ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Gente, é a palavra de Deus, nós não temos como ir contra. Ah, mas todas as religiões são boas, padre, são maravilhosas, tudo leva para a salvação. A salvação vem do Filho de Deus, crê no Filho de Deus. Ah, existem sementes do verbo, como o Vaticano II vai dizer, nas outras religiões existe. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, de se renderem a Jesus Cristo, serão salvos. Isso está na conta de Deus, não é na nossa, nós não podemos ficar preocupados com isso. O que nós temos que entender é que quem recebeu a mensagem, quem recebeu o testemunho, e se desvia desse testemunho, não crê, não adere, não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus
não tem a vida. E aqui nós precisamos levar muito a sério esse processo. Não dá para brincar com Deus. Não dá para viver uma vida mais ou menos. Não dá para ter esse discursinho aí relativista do tempo atual, que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, que é salvação. Não, aqui tem um critério. Quem tem o Filho tem a vida. A Zoé, a vida eterna, a vida de Deus. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você tem o Filho de Deus? Eu tenho o Filho de Deus? E ter aqui é eu estar inserido nele e viver como ele ensinou. Então, qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje da parte de Deus? Eu preciso crer no testemunho de Deus a respeito do seu Filho, Filho com maiúscula, tá? Porque é o Filho de Deus. E crer neste testemunho diz de uma vida nova, enraizada em Cristo e na sua palavra e conduzida pelo Espírito. Preciso levar a sério essa realidade, pois nela está contida a vida eterna, ou seja, a minha salvação. Agora eu vou colocar esse último versículo aqui, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu só digo uma coisa para você, a aplicação de tudo isso. A aplicação de tudo isso é essa fé no testemunho de Deus, é essa adesão a nosso Senhor, que nos concede já a vida eterna começada aqui. O contrário é não ter a vida, é não experimentar essa vida eterna e, consequentemente, no futuro, né, quando o Senhor nos colher ou Jesus voltar, não ter a vida eterna se nós não cremos no Filho, se nós não temos o Filho. Vamos rezar? Senhor, diante de Tua palavra, diante de uma palavra tão clara, cabe a mim uma única decisão: reafirmar que eu acredito no testemunho, o testemunho do Pai dado a seu respeito, Jesus. E eu quero ter o Filho, eu quero ter o Senhor na minha vida, em cada momento, em cada instante. E ter o Senhor na minha vida é ter a vida verdadeira, a Zoé, a vida eterna, a eternidade já começada aqui. Se alguém que agora está fazendo o estudo bíblico, rezando conosco, ainda tem dúvidas a respeito desse testemunho do Pai a seu respeito, na força do Espírito, que é a verdade, conceda a esses irmãos a graça de crerem de todo o coração no testemunho do Pai e aderirem ao Senhor na força do Espírito Santo. Faz essa obra em mim e nos meus irmãos. Amém. Você percebe que existem critérios a serem observados para que nós tenhamos a vida e a vida eterna? O que nos foi oferecido hoje é ter o Filho, é acreditar no testemunho do Pai, acreditar naquilo que o Espírito atesta e viver essa graça que Deus tem para nós, a vida eterna já começada aqui. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.